E vamos já quente, né? Começando com o primeiro assunto. Vamos colocar na tela um diagrama. Que diagrama é esse, né? Ether. Um monte de risquinho, quadradinho. E uma Alto. assinatura ali embaixo com o nome Xerox. Ainda. Será que isso aqui é uma Xerox de alguma coisa? Eu achei que você tinha deixado passar batida essa Xerox aí. Não, é que esse cara aí, o Bob, trabalhava na Xerox na época, né? Então, essa semana a gente comemora aí 49 anos desse memorando. 22 de maio de 1973, a ideia do protocolo Ethernet foi primeiro documentada em um memorando que Robert Metcalfe escreveu em 22 de maio de 73. Ele trabalhava na época na Xerox e ele teve a ideia de fazer uma rede de computadores. Ele se baseou na AlohaNet, que era uma rede de computadores que existia numa universidade lá no Havaí. Ele estudou essa rede quando fez a tese de PhD dele, e aí teve a ideia de fazer essa rede conectando computadores. E a ideia do nome, éter, veio de uma ideia já antiga na física, que é o éter luminífero, que era um meio pelo qual a luz se propagaria. O pessoal tinha a ideia na época não do Metcalfe, mas séculos antes, que a luz se propagaria por algum meio, assim como o som se propaga pelo ar, pela matéria, a luz precisaria de um meio físico para se propagar, já que é uma onda. Mas depois, lá mais ou menos na época de Einstein, viram que a luz não se propagava por meio nenhum. Ela não precisava de um meio específico, não precisava do tal éter. Mas o nome ficou aí na filosofia, na física, ficou jogado esse nome aí, e ele resolveu, vamos usar isso, éter, né, por onde passaria a rede. E aí deu o nome de Ethernet, seria a rede sobre o éter. A primeira versão do Ethernet tinha velocidade aí de 2,94 megabits por segundo, e hoje em dia está passando os 800 gigabits por segundo. O Robert Metcalfe, na época que escreveu esse memorando, e esse é o desenho original que ele fez para avisar as outras pessoas que tinha essa ideia, ele saiu da Xerox em 1979, ele criou a Tricom, uma gigante da área na época, criando placas de rede, switches, hubs, e depois ele convenceu 3 pequenas empresas, a Digital, a Intel e a Xerox, a promoverem esse padrão Ethernet em seus produtos, em seus computadores, e até por causa das iniciais dessas 3 empresas, Digital, Intel e Xerox, passou a ser conhecido como padrão DICS. Foi só em 1980 que o I3E, o Instituto de Engenheiros Elétricos dos Estados Unidos, criou um comitê para padronizar as redes locais e a internet passou a ser padronizada com o nome 802.3. E aí nasceu a internet, que está aí até hoje. Todo computador que você compra tem uma portinha Ethernet. Pô, você falou da transmissão de usar a luz como uma fonte, né, em cima de algum meio de transmissão. No começo aí parece que tá evidente que a transmissão era feita através de pulso elétrico, né, Marcelo? Exatamente. A ideia do nome só que veio do éter, né, que seria um meio que invade todas as coisas, está permeando todas as coisas para passar a rede. Mas a primeira versão realmente foi via cabo coaxial. Só depois de alguns anos é que veio a versão para par trançado e depois para fibra ótica. Que era isso que tinha lá na Universidade do Havaí, que tinha já tinha essa rede cabeada lá com cabo metálico, né? Se eu não me engano, a AlohaNet era sem fio. Era uma rede de rádio, se eu não me engano. Né? Posso estar enganado. Mas era rádio. Tanto é que o esquema de transmissão da Ethernet, ele era um esquema de broadcast. Né? Ele tratava de colisões, porque era broadcast. E depois é que virou uma rede comutada com switches. Né? Então, se eu não me engano, a AlohaNet era rádio. Que legal. E hoje a gente tem ele já tinha uma visão aí realmente da transmissão. Nessa época já tinha fibra ótica. Eu lembro que tinha tem dados aí de fibra ótica na década de 60. Sim, já tinha fibra ótica, mas era para transmissões de telecomunicações, ainda não era rede local, né? Não era usado em redes de computadores, né? Mas logo em seguida começou, né? E aí o Ethernet pegou a carona nisso. Claro, meio físico, né, cara? Os caras hoje transmitem de qualquer maneira, né? Infravermelho, onda de rádio, luz, pulso elétrico. Estamos na era das comunicações, né? E alguns anos depois veio o Wi-Fi, né? Usar
a ideia do Ethernet para rede sem fio. Uhum. Muito legal. O nome dele é Bob? Bob Metcalfe, é Robert Metcalfe. Ele criou aí, um dos criadores do protocolo Ethernet e fundador da Tricom. Genial. Genial.